Você sabia que o TDAH não é apenas uma condição infantil? Muitos adultos vivem com TDAH sem sequer perceber. Os sintomas podem ser sutis, mas têm um impacto significativo nos relacionamentos, no trabalho da pessoa. Se você se sente constantemente sobrecarregado, distraído, ou até mesmo tem dificuldades em concluir tarefas, fique comigo até o final desse vídeo. O que eu vou compartilhar pode ser fundamental para entender o que está acontecendo com você e como buscar ajuda. E hoje eu vou te falar os 18 sintomas de quem tem TDAH. O primeiro sintoma é a dificuldade em prestar atenção nos detalhes ou cometer erros por distração, seja no trabalho ou em outras atividades. Por exemplo, é muito comum em quem está fazendo prova e tem TDAH pular questões ou não perceber que tem perguntas no verso da página. Na vida adulta, é comum adultos com TDAH necessitarem de mais tempo para trabalhar, justamente para evitar erros, porque se distraem muito e se perdem nos detalhes. O segundo sintoma é a dificuldade em se manter concentrado durante as tarefas. Então se distrai com os próprios pensamentos, tem dificuldade em ficar muito tempo sentado ali, vendo um filme, lendo um livro, e acaba ficando entediado com os assuntos de uma maneira muito rápida. O terceiro sintoma é a dificuldade de ouvir o outro atentamente. Porque divaga, a esposa está falando, o esposo está falando, a pessoa parece que está ausente, tem dificuldade em concentrar numa conversa, não lembra o que falou depois que encerrou o diálogo, muda de assunto de maneira repentina e às vezes as pessoas até percebem que o paciente está com a cabeça em outro lugar. O quarto sintoma é que você não segue instruções ou você não termina as tarefas que você começa. Ou seja, faz tudo ao mesmo tempo e não termina nada. Tem dificuldades para finalizar as tarefas quando não é mais novidade, quando não é mais o seu interesse. Tem necessidade de ter um prazo limite para terminar, porque senão não consegue entregar. E tem dificuldade em seguir instruções até o fim. Ou seja, é aquela pessoa que raramente entrega no prazo correto, porque não consegue terminar aquilo que começa. O quinto sintoma da desatenção é a dificuldade em organizar tarefas e atividades, ou seja, a dificuldade de planejar o dia a dia, dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais. Então tem dificuldade de se manter organizado, de manter uma agenda, por isso que vive chegando atrasado, vive falhando em cumprir prazos e acaba tendo uma má percepção do tempo, não consegue fazer gestão do tempo. Então aquela pessoa que sai 7 horas da manhã de casa e quer chegar no trabalho às 7 horas no trabalho, é impossível. A pessoa não consegue fazer uma estruturação da sua rotina. O sexto sintoma é a pessoa que evita tarefas que precisam de um esforço mental continuado. Ou seja, quer fazer primeiro aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais divertido, evita fazer aquele trabalho monótono, administrativo, que precisa preencher formulário, preparar relatório. Então a pessoa evita ler porque exige mais esforço mental. Então é aquele esforço que a pessoa faz para evitar coisas que exijam muita concentração. O sétimo sintoma é a facilidade para perder objetos necessários para atividades. Ou seja, perder carteira, chave, documento, deixa a coisa para trás, perde tempo procurando as coisas e às vezes acaba arrumando as coisas em lugares inapropriados. Oitavo sintoma é distraibilidade. Se distrai facilmente com estímulos externos. Então a pessoa tem muita dificuldade em trabalhar com barulhos em volta, se distrai facilmente com barulhos, com conversas das pessoas e tem dificuldades em filtrar, selecionar aquilo que é importante ela ouvir. E o nono sintoma da desatenção é esquecer de atividades do dia a dia, ou seja,
esquece compromisso, marca uma consulta, esquece que agendou, esquece de pagar a conta, esquece de retornar uma chamada que prometeu, esquece de manter uma agenda organizada e conferir a agenda, esquece de fazer tarefa, de dar recado. E agora a gente vai para os sintomas da hiperatividade e impulsividade. O primeiro sintoma é a pessoa que fica se mexendo de uma forma inquieta. Então tem dificuldade de parar quieto sentado, fica balançando as pernas, bater na caneta, brinca com qualquer coisa, rói unhas, mexe no cabelo. É aquela inquietação psicomotora. O segundo sintoma da hiperatividade é aquela pessoa que não consegue ficar muito tempo sentado. Então, frequentemente, ela deixa o seu lugar no escritório, evita palestras, igrejas, lugares que precisam ficar muito tempo sentado. Ou usa desculpa ali para ficar andando de um lugar para o outro. O terceiro sintoma é aquela sensação de inquietação. Aquela pessoa ela precisa estar ocupada o tempo todo. Tem dificuldade de relaxar. Tem dificuldade de ficar num domingo assistindo uma série, de ficar tranquilo. Tem muita dificuldade. O quarto sintoma da hiperatividade é a dificuldade em se dedicar de uma forma tranquila à atividade de lazer. Ou seja, o adulto com o TDAH não consegue fazer suas atividades de maneira sossegada. Tem dificuldade de ficar quieto nas férias, por exemplo, de ir para uma praia e de ficar muito tempo sem atividade ali para fazer. Outro sintoma é aquela pessoa que está sempre a 1000 por hora. Precisa estar sempre ocupado, está sempre fazendo algo, sempre com muita energia, em movimento, e tem esse desconforto em permanecer parado por muito tempo. Então essa pessoa não aguenta ficar em fila de restaurante, em ficar muito tempo em reunião prolongada. O sexto sintoma é falar excessivamente. Tem fama de ser falador, tem dificuldade em parar de falar e às vezes não deixa o outro falar em uma conversa porque domina a conversa e às vezes fala de maneira tão agitada que o outro acaba achando cansativo. O sétimo sintoma é a pessoa que fala e dá resposta antes que a pergunta tenha sido completada. Ou seja, fala de maneira impulsiva, não pensa, responde sem o outro acabar a frase, completa a frase de outra pessoa e acaba sendo indelicado, grosseiro, sem aquele tato com o outro. O oitavo sintoma é a dificuldade em esperar a sua vez. Dificuldade de esperar uma fila, dificuldade de esperar no trânsito, no engarrafamento, aquela impaciência muito grande, ou até mesmo dificuldade de iniciar um namoro subitamente, começar um emprego ou sair do emprego de maneira muito rápida. Essa impulsividade exacerbada. E o último sintoma é a frequência com que interrompe e intromete na atividade do outro. Ou seja, interrompe os outros na hora que está falando. As pessoas acabam comentando que o outro é intrometido, tem dificuldade em respeitar o limite do outro. Então parece que essa pessoa tem uma opinião sobre tudo e tem que expressar quase que de uma maneira imediata aquilo que pensa. Então esses são os 18 sintomas do TDAH no adulto. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta aqui novos temas que você quer ouvir, ver aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, eu sei o quanto que isso é desafiador, lidar com os sintomas do TDAH. E o impacto que isso tem na sua vida, no seu bem-estar. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Foi pensando em pessoas como você que eu criei o programa Dominando o TDAH, onde você aprenderá passo a passo a entender, a gerenciar os sintomas de uma forma prática, de uma forma eficaz. Dentro desse programa você vai ter acesso ao método foguete, que é o meu método autoral, e também desafios mensais para você aplicar o conhecimento adquirido, permitindo que você implemente as estratégias de uma forma simples e sem complicação.
O programa ele abrange desde o entendimento dos sintomas, igual a gente fez nesse vídeo, até as orientações em relação ao seu tratamento. Então, além de te ajudar a ver o seu papel nessa jornada de transformação, você vai ter aulas ao vivo mensais comigo e convidados com temas de mindfulness, ansiedade, suplementação, tudo focado para o TDAH. A cereja do bolo está no nosso grupo exclusivo, onde você vai ter acesso aos alunos e a mim, aos professores, e você vai ter acesso ali a pessoas que têm os mesmos desafios que você. E se você gostou do Dominando TDAH, é só clicar no link na descrição do vídeo para você fazer parte dessa comunidade. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais, até a próxima.